Sem dúvida. Não, e quer ver uma coisa? A pior coisa que tem é quando o juiz, ele não sentencia o processo. É quando o processo fica parado. Porque, perceba, se o juiz decide o processo, ele sentencia, se a gente não gosta da decisão, a gente recorre, mas Exato. o processo andou. Fazer o seguinte, ó, olha só, meu escritório assumiu um processo que eu tenho a grata satisfação e honra de ver petições feitas na máquina de escrever por nada mais, nada menos do que Orlando Gomes. O processo começou em 1976. Não tem sentença de primeiro grau ainda, não tem sentença de mérito. Compreende? É um processo de 1976. Então, assim... Inacreditável, né? Não é inacreditável? Quantos anos tem esse processo tramitando? Todos os incidentes processuais que você possa imaginar já aconteceram nesse processo, tá? Então, assim, já passaram, por ele passou Orlando Gomes, passou vários outros advogados que já foram para outro plano, né? E o processo continua aí, ainda ativo e sem uma decisão. E não é um processo dos mais complexos, não, tá? Envolve problema de sucessão, empresa, etc. Mas, sim, é algo que se alguém sentar e disser vou resolver, resolve. Você compreende? Então, assim, é isso que a gente precisa. A gente precisa de um judiciário que funcione, né? Que decida as causas, que julgue, né? Como eu disse, quando o advogado não gosta da decisão, ele recorre, mas pelo menos ele tem uma decisão. O ruim é não ter uma decisão, tá? Presidente, deixa eu fazer mais uma pergunta. A gente está se encaminhando para o final. Mas, presidente, queria ouvi-la sobre as ações que a OAB tem feito em favor da advocacia jovem, né? Essa força tão poderosa, né? Dentro da OAB, mas ao mesmo tempo vulnerável, né? Pelas dificuldades, né? De início de carreira. Eu queria ouvi-la sobre as medidas que o Conselho Federal e mesmo a seccional vem adotando nesse sentido. Eu sempre digo que o nosso desafio na OAB é atuar por toda a advocacia na sua diversidade. A advocacia é muito diversa, é muito plural, né? Você tem um advogado jovem que acabou de começar com seus desafios. Você tem um advogado idoso, às vezes com dificuldade de inserção no processo eletrônico, nas tecnologias. Verdade. Você tem um advogado do interior com problemas muito próprios, que a gente enfrenta, às vezes, em uma vara ou outra aqui de Salvador. No interior isso é crônico. A gente tem desafios do advogado associado, do advogado empregado, do advogado do escritório pequeno, escritório médio, grande escritório, todos, né? E a OAB atua por todos. Nós somos uma OAB que tem esse compromisso de atuar por toda a advocacia. Mas a gente tem um compromisso de fazer mais por quem precisa mais. A gente também precisa compreender que existem advogadas que vão precisar mais do apoio da instituição. E são, né, exatamente advogados que vivem a realidade da advocacia numa situação de mais vulnerabilidade. Eu acho que a jovem advocacia começar é muito difícil, sempre foi. E hoje em dia, mais ainda. Então, a gente tem uma série de projetos e ações pensados pela própria advocacia, jovem advocacia. A gente tem uma OAB jovem que se reúne, que pensa as ações e a gente vai procurar viabilizar essas ações. Que vão desde capacitação, a gente tem as audiências simuladas que a gente faz na OAB. Nossa, vão 300 pessoas, não cabe gente no auditório e o público assistindo são 1.000 pessoas. A gente já teve audiência simulada para ter 1.000 pessoas ao vivo assistindo a audiência simulada. Que bacana. Então, é um trabalho super importante. A gente tem o 6º ano, que é um projeto que vai acompanhar esse jovem advogado no primeiro ano dele, pós-faculdade. Numa lógica, né, de assistência, de tutoria, de mentoria. A gente tem projetos de mentoria paralelo, né, que a gente oferece mentoria. A gente tem, além de tudo isso, uma série de suportes que a OAB dá, e aí não só para o jovem advogado, mas para toda a advocacia. Eu digo, hoje o advogado, ele acorda, ele pega uma van da CAB de graça, ele vai para o fórum. No fórum ele tem um centro de atendimento à advocacia, o CAD, que ele vai ter computadores, com câmeras, com microfone, ele faz a audiência dele, ele gerencia os processos dele num sistema gratuito oferecido pela OAB, que é o meu escritório virtual. Então, ao invés dele pagar um sistema pago, né, contratar um sistema pago para gerenciar prazo, relatório, ele tem um sistema gratuito oferecido pela OAB. Token, ele ganha certificado digital, super desconto. Ele tem o recorte, 2 recortes. É gratuito para o advogado porque a OAB paga.
Esses dias um colega estava dizendo o quanto ele paga para ter o recorte. Então, quando ele usa o da OAB, ele está economizando. Sim. A gente colocou agora, ano passado, todo o conteúdo do Jus Brasil, gratuito, nos computadores nas salas da OAB. Então, aquele advogado que foi para a sala da OAB vai poder acessar todo o conteúdo, fazer as petições, fazer os prazos dele, protocolizado ali. Então, é uma estrutura, né, que chega para a advocacia, e aí, veja, para o jovem faz muita diferença. Aquele advogado que está estabelecido já no escritório dele, ele está me ouvindo falar e não está achando importante. Mas para quem está começando, é o poder começar ou não. Ele, inclusive, a gente tem salas de reuniões. Então, ele pode marcar para fazer a reunião com o cliente dele nesse espaço. Quando eu comecei, a gente tinha que ter o nosso escritório. Aí era aluguel. Hoje em dia, ainda mais com virtual, né? Até o próprio cliente nem quer fazer reunião presencial, quer virtual. Mas quando ele quer presencial, a gente tem essa estrutura. Então, eu só separei um pouco esse final, porque essa estrutura, na verdade, ela está à disposição também do advogado que não é jovem. Mas a gente sabe que isso beneficia mais o jovem advogado, né? Assim, é o nosso principal público desses benefícios. Sim. Mas aquele advogado que está, enfim, por alguma questão com a dificuldade ali no exercício da profissão, ele vai encontrar também toda essa estrutura para amparar ele.